Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram num jogo bastante eletrizante, eu diria, na tarde desse domingo. Era o entretenimento que a gente precisava no futebol. E o Atlético Mineiro saiu derrotado por 3 gols de diferença e a gente vai falar sobre essa partida aqui nessa análise do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Para quem tá alheio aí ao futebol, né? Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jogo foi disputado lá no Rio de Janeiro e o jogo da volta será em Belo Horizonte, na Arena MRV. Eu confesso para vocês aqui, falando assim, totalmente, sabe, honesta mesmo, eu pensei que seria um jogo completamente equilibrado, tá? Eu acho que as duas equipes têm potencial para entregar futebol de qualidade, né? Flamengo, depois que demitiu o Tite, tem tido atuações, assim, impressionantes, apesar de que o Flamengo tem um elenco muito bom, e o Atlético Mineiro também não fica atrás. Nos últimos jogos, né, o Atlético Mineiro vem fazendo boas partidas, né, com o seu time titular e com o Milito no comando. Então eu imaginava que seria um jogo equilibrado. Se eu tivesse que apostar, eu teria apostado numa vitória do Flamengo, talvez um 2-1 ou um 2-0, mas não imaginaria que seria do jeito que foi. E eu vou explicar para vocês por quê. Começando falando aqui sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele tá crescendo no ponto certo nas competições. E por que eu tô falando isso? Apesar de que, nas competições, o Atlético Mineiro pegou times, né, nesse mata-mata, times que não estavam muito bem no momento em que foi enfrentar o Atlético Mineiro. Então, por exemplo, na Copa do Brasil, falando especificamente na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro pegou o São Paulo nas quartas de final. O São Paulo estava com toda aquela questão do esquerdo que havia falecido no estádio do Morumbi e a diretoria do São Paulo não foi lá pedir o adiamento da partida e mesmo se tivesse pedido, também não seria acatado, né? E aí os jogadores acabaram deixando, né, isso afetar o psicológico, porque isso é humanamente compreensível. Obviamente que esse não foi o único motivo que fez o São Paulo ser eliminado. O São Paulo foi eliminado com honra, porque não jogou absolutamente nada e mereceu ser eliminado. Foi inofensivo para o Atlético Mineiro, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, e foi eliminado. Logo depois, o Atlético Mineiro pegou o Vasco, né, na semifinal. O Vasco, que não tá bem, né, contratou o Coutinho, mas o Coutinho até agora também não fez muito, e o Vasco, de fato, não está bem, tanto que a posição do Vasco na tabela é bem ruim. Pegou o Vasco, ganhou em casa e depois conseguiu empatar com um golaço do Hulk lá em São Januário, no estádio do Vasco, e foi até a final. Na Libertadores da América, eu vou até pegar aqui pra não falar besteira, tá? Na Libertadores da América, o Atlético Mineiro pegou nas quartas de final, pegou o Fluminense, né? E aí na primeira partida, se não me engano, o Fluminense ganhou de 1-0. E aí, na segunda partida, eliminou o Fluminense, né? Ganhando de 2-0 na Arena MRV. E o Fluminense é outro time que não tá bem das pernas, né? O Fluminense tá brigando para não cair, tá tendo uma polêmica aí referente ao Marcelo, né? Para quem não sabe, o Marcelo rescindiu o contrato com o Fluminense. Então, de fato, tá uma situação complicada. O Fluminense já não estava bem e foi eliminado. E o Atlético Mineiro chegou, né, a enfrentar o River Plate, né? O River Plate, apesar do que muitos estavam falando, né, do River Plate, que o River Plate era o time a ser batido, né, que com o Galhardo agora o River Plate estava jogando muita bola, não tá, gente. No campeonato argentino, para vocês terem uma noção, o River Plate está em 6º colocado no momento, com 30 pontos, atrás do Racing, do Talleres, do Unión Santa Fé, Huracán e do Vélez Sarsfield, que o Vélez está liderando o campeonato argentino. Fora que o River Plate não estava conquistando bons resultados antes de enfrentar o Atlético Mineiro, quando tomou aquela belíssima daquela sabugada, né?
de 3-0 só no primeiro jogo, e aí depois lá no Monumental o Atlético conseguiu suportar a pressão, até porque o River também foi um time muito inofensivo. Eu arrisco a dizer que se a gente tivesse, por exemplo, invertido a situação e o Peñarol tivesse no lugar do River Plate, talvez o Peñarol tivesse conseguido tirar aquela vantagem, né, do Atlético Mineiro, que o Botafogo meteu simplesmente 5 no Peñarol, que era humanamente impossível. Humanamente impossível eu não vou dizer, porque futebol a gente pode esperar tudo, né? Mas enfim, aí o Atlético Mineiro pegou esses times e essa foi a caminhada do Atlético Mineiro até a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores da América. Só que agora o Atlético Mineiro vai enfrentar times que estão devidamente à altura, né? O Flamengo, depois que demitiu o Tite, tem demonstrado reação no Campeonato Brasileiro, nas Copas, né? Ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians, que óbvio, não tá desempenhando um bom futebol, mas também o Corinthians foi salvo pelo Hugo, porque se não fosse o Hugo, era pro Corinthians ter sido eliminado no Maracanã mesmo, porque só no primeiro tempo era pro Flamengo ter feito pelo menos uns 3, 4 gols. Então, não é muito parâmetro, né? E aí o Flamengo foi também crescendo no momento certo da competição e tá desempenhando um bom futebol, né? O Flamengo tá desempenhando um bom futebol ultimamente com o Felipe Luiz e tem jogado bem. E aí os dois fizeram a primeira partida, né, da final da Copa do Brasil. Duelo lá no Maracanã. E aí aqui a gente tem as duas escalações aqui dos dois times. O Flamengo entrou com o Rossi no gol, né, padrão de fábrica. Depois que o Tite saiu, o Rossi voltou a assumir o gol do Flamengo. Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral, Wesley na outra, Gerson, Everton, Arrascaeta, Michael, Gonzalo Plata e o Gabigol. Detalhe que o Gabigol está sendo mantido pelo Felipe Luiz, tá? Desde que o Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo, o Gabigol tem sido titular. Ele insiste no Gabigol. E hoje a gente conseguiu ver por quê. O Gabigol, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que a gente não pode falar é que ele não é decisivo. Simplesmente, ele tem 15 gols em finais pelo Flamengo. Então, como que a gente vai falar que um cara desse não é decisivo? Ele não pode estar no seu melhor, ele pode não estar no seu melhor momento, pode não estar desempenhando um bom futebol, aonde ele deixou com que polêmicas atrapalhassem a sua carreira. Então teve toda aquela polêmica onde ele vestiu a camisa do Corinthians, negociação com Palmeiras, negociação com Corinthians, ficou em iminência de sair, né, e ir para outro time, de ser negociado, e agora tá dando a volta por cima e hoje fez 2 gols importantíssimos em uma final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Então ele tá sendo ali preterido pelo Felipe Luiz, né? E tá dando certo até o presente momento, né? Tá dando bem certo. Lembrando que o Bruno Henrique era ausência, né? Porque ele foi expulso no jogo contra o Corinthians. Depois daquela pataquada que ele fez, onde ele quase abriu a cabeça do Mateuzinho, e eu ainda tive que ver pessoas falarem que aquilo não era para expulsão, que aquilo foi exagerado, que o Mateuzinho coloca a cabeça. Realmente, a galera, tipo, tá deixando, acho que o clubismo dá uma cegada legal, porque ele abriu a cabeça do Mateuzinho e a expulsão para mim foi digna, né? Eric Pulgar também estava suspenso, né, pelo segundo cartão amarelo, e aí desfalque que é certo do Flamengo, que é o Luiz Araújo, o Pedro, o De La Cruz se machucou no jogo contra o Corinthians e ficou fora também, o Cebolinha e o Vinha também, que era desfalque por lesão. No Atlético Mineiro, nós tivemos aquela escalação que é padrão também, é do time dos caras. Então, nós tivemos o Everson no gol, Lianco, o Batalha, Alonso, então era uma trinca, né, de zaga, Otávio, Alan Franco, Rubens, Scarpa, Paulinho, Guilherme Arana e Hulk, né? Então, escalação padrão do Atlético Mineiro, com algumas ressalvas e algumas modificações. Lembrando que o Daverson, que tá muito bem pelo Atlético Mineiro, o Daverson não pode jogar porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá, então ele não pode jogar essa Copa do Brasil, né? E o Daverson, que é um jogador
que de fato vem desequilibrando bastante, né? Nos últimos jogos, ele foi, sem sombra de dúvidas, o protagonista da Libertadores, né? O Daverson, ele é uma figura, mas ele joga futebol, ele sabe jogar futebol, e ele foi ali, querendo ou não, o protagonista do jogo contra o River Plate, e nesse jogo ele não pôde estar presente, né? E aí a gente vê que teve apenas algumas modificações, né? No caso, Fausto Vera também não jogou, né? Entrou o Otávio, mas de resto era basicamente os mesmos jogadores aí que entraram em campo para essa final, né, de Copa do Brasil. E aí, de estatística aqui, o que a gente teve foi algo assim, de fato até... Se a gente fosse olhar somente as estatísticas, né, aqui em questão de posse de bola, o Atlético Mineiro ficou um pouquinho melhor do que o Flamengo, né? Teve uma posse de bola mais elevada, né? E aí nós tivemos aqui bem, de fato assim, bem equilibrado, o que pra mim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Estatística pra mim não vira, tá? Porque você precisa assistir o jogo pra você saber. Porque o que eu vi hoje, tá? Assistindo o jogo, assim, os 90 minutos mais acréscimos, foi um amasso, tá? Foi um atropelo. Pra mim era muito claro a diferença de postura entre as duas equipes. O Atlético Mineiro teve a mesma postura que teve com o São Paulo, que deu certo. O Atlético Mineiro teve uma postura mais defensiva. E por que teve essa postura de querer... Como que eu posso dizer? De querer catimbar, né? De querer segurar. Porque a decisão é em casa. E é óbvio que todo e qualquer time vai querer levar a decisão para casa. Isso aí eu não tenho dúvidas, né? E o Atlético Mineiro iniciou melhor do que o Flamengo, tá? O Atlético Mineiro, de fato, estava melhor do que o Flamengo. Teve um chute do Scarpa já logo nos primeiros minutos. E ali eu pensei, poxa, o Atlético vai para cima. O Atlético veio para jogar a final. Só que depois, com o desenrolar da partida, o Flamengo se achou em campo. E no primeiro gol, que foi, obviamente, um puta gol, assim, coletivamente do Flamengo, mas também uma falha do próprio Atlético Mineiro, né? Foi um gol em que o meio de campo do Atlético Mineiro não existia, né? Tava um marasmo, não tinha nenhum jogador praticamente. O espaço que o Wesley teve para conduzir toda a jogada, fazer a jogada, a triangulação, até enfim chegar no gol do Arrascaeta, que foi uma chapuletada no gol, né? Quando o Everson espalmou a bola pro meio da área e sobrou pro Arrascaeta e foi uma chapuletada. Ali, daquele tempo, o Wesley teve tempo de conduzir a bola, chegar até a área, fazer a tabela, até o Arrascaeta receber e fazer o gol. Então, ele teve muito tempo de pensar. Um ponto que eu acho que para mim ficou muito claro na partida de hoje foi o fato de que a defesa do Atlético Mineiro estava muito abaixo hoje. Eles estavam errando absurdos. E nisso, a gente pôde ver no segundo gol do Flamengo, né? Para mim, os 3 gols do Flamengo, de uma forma geral, teve algum erro do Atlético Mineiro por trás. Não que não tem mérito do Flamengo. Obviamente tem mérito do Flamengo, porque os 3 gols foram gols feitos de jogada trabalhada. Mas olhando por um outro prisma, tá? Tiveram falhas do Atlético Mineiro que levaram ao gol do Flamengo. O segundo gol, por exemplo, é um gol onde o Gabriel... Ele tá saindo, ele recebe um passe em profundidade e os caras, ao invés de fazer alguma coisa, eles levantam o braço. Isso é uma coisa que... Gente, olha só, vamos ser bem honesto aqui, tá? Jogador de futebol hoje em dia, em suma maioria, são um bando de preguiçoso. Porque eles não estão nem aí pra nada mais. Aí simula um pênalti, cai, sabe? Cai parecendo uma borboleta. Aí simula pênalti achando que o juiz vai dar e esquece que tem VAR. Aí os caras da zaga, ao invés de ir lá marcar aí em cima, não, os caras levantam o braço achando que o bandeira vai dar impedimento. Meu amigo, se tiver impedido e a bola entrar, o VAR vai anular. O que você tem que fazer, que está sendo pago para ser feito, é você acompanhar a jogada. E ninguém acompanhou o Gabigol. Ele saiu livre na área, porque o jogador do Atlético Mineiro dava condição para ele. Ele saiu livre e fez o gol. Numa naturalidade, mas assim, numa tranquilidade, tá? Que pra mim também
o Everson, nos dois gols do Flamengo, os 2 últimos gols, porque o do Arrascaeta não tinha como, porque realmente foi uma pancada, ele deu uma leve falhadinha. Porque o Gabigol chuta rasteiro. Ele entra na área e chuta rasteiro. E a bola passa pelo Everson e é gol do Flamengo. E aí, depois da análise, viu lá que o jogador do Atlético Mineiro dava condição, né? E aí foi validado o gol. E aí 2-0 Flamengo somente no primeiro tempo. Aonde o Atlético Mineiro não se achava, não se encontrava. Era um time assim, barata tonta. Eles pareciam perdidos em campo, né? Não tinha ofensividade. E aí volta para o segundo tempo, 0 modificações, né, na equipe do Atlético Mineiro. Nenhuma modificação. E o Atlético Mineiro, até então, volta um pouquinho melhor, mas ainda devendo muito, né? Tem mais chances de chegar, só que o Flamengo também tá ali, equilibrado. O segundo tempo foi até melhor do que o primeiro, né? Porque o primeiro foi de domínio absoluto do Flamengo. E aí o Flamengo chega, de fato, ao terceiro gol, numa jogadaça, onde mais uma vez o Gabriel, assim como no primeiro tempo, bate rasteiro no canto do Everson e ele não consegue fazer a defesa. Ele cai todo estabanado e não consegue fazer a defesa. E aí a gente tem um 3-0 no placar. O que naturalmente faz com que o time que tá ganhando de 3-0 recue. Beleza, eu fiz 3-0, acabou pra mim. Vou ficar aqui só administrando. E aí o Felipe Luiz começou a fazer ali as modificações, né? Tirou o Arrasca, parece que ele sentiu alguma coisa. Mas ele começa a fazer as modificações, né? E aí, óbvio, naturalmente, o Flamengo cai de rendimento e o Atlético Mineiro, buscando e precisando, coloca atacante, o Milito começa a colocar atacante, começa a fazer substituições. E aí o Allan Kardec, num erro do Léo Ortiz, o Allan Kardec vai lá e faz o gol e desconta para o Atlético Mineiro. E aí, no jogo da volta, o Atlético Mineiro precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 para ser campeão no tempo normal. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Atlético vai buscar, tá? Eu não duvido que o Atlético pode fazer 1, 2 gols. Não duvido, até porque tem todo aquele negócio de eu acredito, né? Então, pode ser que ele consiga, pelo menos, né, levar para os pênaltis. Mas se eu tivesse que apostar num campeão, eu diria que o campeão é o Flamengo. O campeão da Copa do Brasil é o Flamengo, né? E aí, quando eu for falar de Libertadores, de final de Libertadores, eu falo quem eu acho que vai ser campeão da Libertadores, tá? Mas na questão da Copa do Brasil, pra mim, depois do primeiro jogo, é óbvio que muita coisa pode mudar aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV. Muita coisa pode mudar. O Atlético Mineiro pode fazer o jogo da vida e fazer 2 gols, como eu já vi acontecer naquela campanha espetacular do Atlético Mineiro, aonde o Corinthians tinha uma vantagem considerável e o Atlético Mineiro conseguiu fazer 4 gols em uma única partida e se classificou, enfrentou o Flamengo e mais uma vez com o mesmo resultado desfavorável, o Atlético Mineiro conseguiu fazer 4 gols e se classificou. Então, assim, pode acontecer. Futebol é isso. Eu acho que o legal do futebol é isso. É você ter essa gama de possibilidades e de você não... A única vez que eu consegui falar foi quando o Botafogo meteu 5 no Peñarol. Eu falei, o Botafogo já está classificado. Pode colocar os moleques do Sub-13 que o Peñarol não vai fazer 6 gols. Não vai. Ponto. E também cravei que o Atlético Mineiro passaria do River, porque eu sabia que o River não estava apresentando um bom futebol. Falei, o River não, mesmo com o Monumental, com quase 90 mil pessoas, o River não vai conseguir fazer. Não vai. Assim como eu falei para todos os meus amigos que o Corinthians não ia passar do Racing no cilindro. Eu falei isso, eu cravei, eu tenho provas aqui, de mensagens de celular que não me deixa mentir. Que eu falei que o Corinthians seria eliminado da Sul-Americana. Que a chance do Corinthians era na Copa do Brasil porque o Flamengo não estava bem com o Tite. Mas quando o Felipe Luiz assumiu que o Flamengo fez aquele primeiro jogo no Maracanã, eu também falei, o Corinthians vai cair na Copa do Brasil, vai cair na Sul-Americana e aí vai entrar em parafuso. Dito e feito, né? Amanhã enfrenta o Palmeiras e aí, no giro da rodada, a gente fala mais sobre isso. Mas basicamente, gente, minha análise da final da Copa do Brasil
é essa. Eles vão se enfrentar na Arena MRV. Aí eu trago também sobre o segundo jogo, sobre o campeão da Copa do Brasil. Mas acho sim que o Atlético Mineiro pode fazer 2 gols e levar, né, para os pênaltis. Por que não pode, né? Não é impossível. Mas eu acho que o Flamengo também não vai abdicar de jogar. Eu acho que o Flamengo quer esse título e eu acho que tem totais condições de conseguir. No mais é isso. Um excelente final de semana para vocês, que já tá tardicíssimo aqui. Um excelente final de semana para vocês, tá? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.